Experimente do amor de Deus. Esta experiência pode mudar a sua vida. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39 diz assim: Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus ama todos da mesma forma. Ele não tem preferência entre filhos e filhas. Eu quero que você entenda algo que pode mudar a sua vida, se você tomar posse do que eu vou falar. Deus ama todos absolutamente da mesma forma, mas cabe a você o quanto você experimenta disso. A medida de amor que você experimenta não tem nada a ver com Deus. Alguns podem achar que Deus ama mais uns do que os outros, mas isso não é verdade. A escolha é sua em experimentar mais ou menos deste amor. A Bíblia diz que não há favoritismo com Deus. Por que então algumas pessoas experimentam mais e outras menos? Gente, olha que interessante o que diz em João 13:23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Coisa linda, gente. O próprio evangelista João, que escreveu isso, referiu-se a ele mesmo como a quem Jesus amava. Gente, imagine se eu, Vinícius, me apresentasse a você assim: eu sou Vinícius, o discípulo que Jesus ama. Meu irmão, minha irmã, o que você pensaria de mim? Talvez você pudesse dizer assim: esse Vinícius aí se acha muito, né? Mateus, Marcos, Pedro, Tiago e nenhum outro discípulo disse isso. Por que João disse isso então? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque ele estava convencido que ele era aquele que Jesus amava. Agora a pergunta que faço a você: Jesus, ele amava mais a João do que aos outros discípulos? Claro que não, meu irmão, minha irmã, nunca. Ele amava todos da mesma forma, mas João experimentou mais desse amor. E por que João experimentou mais do amor de Jesus, se Jesus amou todos da mesma forma? Porque João escolheu experimentar mais. Simples assim. Quem que estava recostado no peito de Jesus na Santa Ceia? João. Os outros poderiam fazer a mesma coisa, mas João escolheu estar ali para ser amado por ele. Gente, é muito simples. Nós não temos um relacionamento. Nós, eu, você, meu irmão, minha irmã, temos um lindo relacionamento de amor com Jesus. Agora você sabe, meu irmão, minha irmã, o quanto você experimenta deste relacionamento? À medida que você escolhe investir nele. João escolheu ter mais deste relacionamento e por isso ele se sentia mais amado. Meu irmão, minha irmã, se você decidir buscar Jesus apaixonadamente, sua vida será incrível. Jesus sente um prazer enorme em amar você, em estar com você. E quando isso for revelado à sua alma, você não vai querer absolutamente mais nada, apenas estar na presença dele. Ele é seu noivo e você, a sua noiva. Agora, quanto que você experimenta do amor dele? Quanto você escolhe investir neste relacionamento? Essa é uma escolha que só cabe a você. Eu, Vinícius, não posso escolher por você. E você experimenta exatamente o quanto você investe nele. Agora, meus amados, quanto você tem investido para viver esse amor incrível? O seu relacionamento com Deus está focado no quanto você pode obter dele ou quanto você pode amá-lo? Pense nisso no dia de hoje.
A Bíblia vai dizer que você colhe tudo o que você planta, absolutamente tudo. Se as pessoas entendessem profundamente a lei do plantio e da colheita, talvez elas vivessem um pouco diferente. O mundo inteiro é estabelecido pela lei do plantio e da colheita. Você pode dizer, eu não acredito na lei do plantio e da colheita. Gente, essa é uma lei universal e criada por Deus quando Ele criou o universo. Se a lei do plantio e da colheita não existisse, o mundo nem existiria. Você não estaria agora ouvindo essa mensagem se não fosse pela lei do plantio e da colheita. Sabe por quê? Porque o seu pai semeou uma semente no ventre da sua mãe e você veio à existência. Tudo que você come para sobreviver foi plantado de alguma forma, meu irmão, minha irmã. A Bíblia, quando nos diz que colhemos aquilo que plantamos, ela não restringe isso apenas ao dinheiro. Parece tão óbvio que aquilo que você planta, você colhe, não é, meu irmão, minha irmã? Mas infelizmente muitos não têm a plena revelação disso. Agora vem a pergunta: o que você tem plantado no seu relacionamento com Deus? Muitos relacionam-se com Deus pelo que Ele pode fazer para eles: prosperidade, saúde, paz, entre tantas outras coisas. Você, meu irmão, minha irmã, não deveria se relacionar com Deus pelo que Ele pode proporcionar para você. Você deveria relacionar-se com Ele para demonstrar o seu amor por Ele, a sua paixão por Ele. O que você planta é o que você colhe. Nós precisamos aprender a semear sementes de amor em nosso relacionamento com Deus e no relacionamento com outras pessoas. Se semearmos amor, colheremos amor. Algo, meu irmão, minha irmã, muito importante que você precisa entender é que amor não são palavras e sentimento, mas ação. Palavras o vento leva, atitudes demonstram o amor. Em 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ficamos falando para as pessoas que amamos: eu te amo para cá, eu te amo para lá. Meu irmão, minha irmã, pare apenas de falar, demonstre isso. Na realidade, João diz de forma muito clara: não amem de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Palavras são muito baratas. Qualquer um pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa. Você pode passar por um mendigo todos os dias e falar que você o ama. Isso não vai ajudar em nada, meu irmão, minha irmã. Na verdade, a Bíblia diz para não fazermos isso. Pare em algum lugar, meu irmão, minha irmã. Compre para ele uma boa refeição. Leve-o em um lugar para que ele tome um banho. Dê roupas novas a ele. Sente-se com ele. Converse com ele. Haja. Deixa eu te falar algo, meu irmão, minha irmã. Eu fico muito feliz em saber que Deus não me ama da forma que muitos cristãos se amam. Eu quero que isso não te choque. Porque muitos cristãos eles ficam falando um para o outro que se amam e nunca fazem nada um pelo outro. O amor de Deus fez com que Ele desse o seu único filho para morrer por nós. Deus, Ele agiu, Ele fez. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Como, meu irmão, minha irmã, você tem demonstrado o amor para quem você precisa demonstrar? Pare hoje, olhe para a sua vida e faça um inventário e liste todas as pessoas que você fala que ama, que você diz que ama. Escreva ao lado de cada nome o que você fez para demonstrar esse amor por elas. Se você falou que amava e não fez nada, escreva: eu vou mudar isso. E a partir de agora apenas, não fique dizendo para as pessoas que as ama. Faça algo, entre em ação. Agora eu te digo que não é errado falar para as pessoas que as amamos, desde que você faça algo a respeito.
demonstre em ações. E isso é o mais importante. Se você fala que ama, continue falando, mas faça algo a respeito. Experimentar do amor de Deus e externá-lo às pessoas é simplesmente incrível. Quando você tiver esta experiência, não vai querer parar nunca e sua vida mudará radicalmente. Ore comigo assim. Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, experimentar do seu amor é o melhor que poderemos experimentar nesta vida. Que esta mensagem seja uma sugestão para as pessoas que a ouvirem, para buscarem esta experiência incrível e maravilhosa e mudarem as suas vidas para sempre. Obrigado, Senhor, pelo seu amor incondicional. Obrigado, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A habilidade sempre segue a decisão. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5, diz assim: Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia, com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Essa mensagem, meu irmão, minha irmã, vai te trazer um grande ensinamento. No reino de Deus, a habilidade sempre segue a decisão. Quando você entender isso e tomar posse, sua vida mudará radicalmente. Normalmente nós esperamos que a habilidade venha primeiro antes de tomarmos uma decisão. E isso, meus irmãos e irmãs, não vai dar certo, porque o reino de Deus não funciona assim. Eu vou dar um exemplo para você. Você ora assim: Senhor, eu não tenho habilidade de amar o meu próximo. Eu não consigo, Senhor. Sabe o que vai acontecer, meu irmão, minha irmã? Você continuará sem habilidade para amar. Você precisa primeiramente tomar uma decisão de amar o próximo. E quando você tomar essa decisão, a graça de Deus fluirá e você terá essa habilidade. Há tantas pessoas esperando por um longo tempo para que Deus faça algo em suas vidas, sendo, meu irmão, minha irmã, que Deus está esperando por este mesmo tempo para que elas se decidam fazer. Mas, Vinícius, pelo que eu deveria decidir? Eu digo a você, meus amados, para que você viva uma vida que jamais viveu, decida viver em amor, mas um amor radical. Isto basta, o restante virá acrescentado. Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas ficam esperando para fazer algo na vida. Eu era assim e nada acontecia. Aprendi a dar passos, ou seja, os primeiros passos. Muitas pessoas me dizem: Vinícius, eu gostaria de criar um canal no YouTube, gostaria de evangelizar nas redes sociais, queria ajudar pessoas espiritualmente. Inclusive, algumas me falam que Deus falou para elas que este é o propósito de vida delas. Então eu pergunto: mas por que ainda você não começou? E elas respondem: eu não sei o que fazer, não tenho ideia como criar um canal, como divulgar, como escrever, como alcançar almas, como editar vídeos, escolher a música, o fundo dos vídeos, blá, 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 blá. Da mesma forma, eu não sabia, meu irmão, minha irmã, exatamente nada. Não sabia como começar, como fazer, não sabia nem que eu tinha o dom de escrever. Mas quando eu vi o que Deus estava fazendo em minha vida, não poderia guardar aquilo para mim. Precisava alcançar mais pessoas, precisava testemunhar, precisava ajudar outras pessoas aflitas. O Espírito Santo gritava em meu coração. E o que eu fiz? Dei o primeiro passo. Pesquisei, estudei, orei, ou seja, tomei a decisão primeiramente.
A habilidade veio com o tempo e vem melhorando cada dia. Isso eu aprendi e quero que você aprenda também, meu irmão, minha irmã. No reino de Deus, a habilidade segue a decisão. Eu tomei a decisão de levar a minha história ao mundo através das redes sociais. Unir a Igreja de Cristo, destruir a religiosidade dos corações e apresentar a nova aliança. É uma decisão um tanto ousada, mas creio com todas as minhas forças que se Deus coloca um desejo em seu coração, Ele dará as ferramentas e a habilidade necessária para que a vontade dEle se cumpra. Quando você toma uma decisão, a habilidade começará a fluir automaticamente dentro de você. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, não fique esperando você ter habilidade. Faça algo, decida, haja, saia do barco. Se você tem algo que grita ao seu coração e Deus te mostrou que quer que você faça, seja ela qual for, ajudar uma instituição de caridade, ajudar algum grupo específico de pessoas, como mendigos, crianças abandonadas, pessoas idosas, dê o primeiro passo. Pare de procrastinar e ficar apenas falando. Pare de querer adquirir habilidade para fazer. Dê apenas o primeiro passo. Essas pessoas, meu irmão, minha irmã, precisam de você, precisam do seu amor, precisam do amor de Deus que pode fluir através da sua vida. Se você tomar a decisão de permitir que o amor de Deus flua através de você, a habilidade acompanhará essa decisão. Muitos falam assim: Vinícius, eu gostaria de ter uma fé como a sua, gostaria de ter essa unção. Meu irmão, minha irmã, eu afirmo a você, você tem essa mesma unção com você. Eu faço o que eu faço através da minha fé e unção, porque eu decidi fazer, mesmo sem ter qualquer habilidade. A habilidade veio com o tempo e você pode fazer o mesmo. Existem vários casos na Bíblia. Um deles foi Moisés. Existe a tradição que diz que Moisés era gago. E essa tradição deriva daquilo que se diz em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Quando Moisés encontra Deus e recebe a ordem de libertar o povo hebreu do Egito. Moisés replica a Deus dizendo assim: Perdão, meu Senhor, eu não sou um homem de falar, nem de ontem, nem de anteontem, nem depois que falaste a teu servo, pois tenho a boca pesada e pesada a língua. Deus responde para Moisés não se preocupar, dizendo assim: Te indicarei o que hás de falar. Moisés, em obediência, apenas deu o primeiro passo. A habilidade veio com o tempo e ele se tornou um grande homem de fé, que libertou o povo hebreu das garras da escravidão do Egito. Outro exemplo, meu irmão, minha irmã, foi Josué, que não sentia-se capaz de substituir Moisés. Ele achou que precisava de alguma habilidade especial que o seu antecessor tinha. Por causa disso, Deus foi obrigado a puxar a sua orelha, entre aspas, e mandou ele deixar de ser fraco e medroso. Olha o que diz em Josué, capítulo 1, versículos 6, 7 e 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ou seja, da mesma forma, Josué precisava apenas caminhar e dar o primeiro passo, e Deus o habilitaria a cumprir a sua missão. Podemos falar também dos discípulos que eram em sua maioria analfabetos, pessoas muito simples que não tinham habilidade de serem discípulos. Mas Deus vê o coração. Eles, mesmo não tendo habilidades, tomaram uma decisão de largar tudo para seguirem Jesus. Eles deram o primeiro passo e a habilidade veio com o tempo. Na palavra de Deus temos diversos exemplos, meu irmão, minha irmã, de pessoas que se julgavam incapazes.
Entre elas também podemos falar de Davi, o filho menor, que era pastor de ovelhas. Jeremias, que disse, não sei falar porque sou ainda uma criança. Jeremias capítulo 1, versículo 6. E tantas outras pessoas simples chamadas a serem protagonistas do projeto divino. A graça de Deus supera os limites humanos, meu irmão, minha irmã. Mesmo com nossos limites, temos uma contribuição grande para dar na evangelização. Quanto mais você andar com Jesus, mais você vai desenvolver habilidades para cumprir o seu propósito. Uma das maiores mentiras que o diabo mantém os cristãos presos é de que não podemos fazer ou mudar algo, fazendo-nos sentirmos incapazes. Isso são mentiras que, se você acreditar, virarão desculpas que impedirão o seu progresso rumo ao seu destino. Cristo já conquistou tudo por nós, meu irmão, minha irmã. Você pode, mas você precisa decidir. E quando decidir, a vida de Deus começará a fluir através de você. Ore comigo assim: Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, essa mensagem poderá transformar a vida de muitas pessoas. Que o seu Santo Espírito fale aos corações essa verdade tão incrível que no seu reino a habilidade segue a decisão. Quando isso foi revelado ao meu coração, muitas coisas mudaram. Diversos irmãos e irmãs que oram comigo agora estão esperando por muitos anos criar habilidade para fazer. Que isso seja revelador em seus corações. Que enquanto não tomarem a decisão de darem o primeiro passo, não vão adquirir a habilidade. Fale aos corações, Pai. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Punição e disciplina. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz assim: E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Meu irmão, minha irmã, esse assunto é muito importante e pode ajudar você em sua caminhada. São definições que as pessoas confundem muito e com isso possuem uma imagem errada de Deus. Eu fico profundamente triste quando as pessoas definem Deus de uma forma deturpada e com uma imagem ruim do que Ele verdadeiramente é. Eu digo isso porque por muito tempo eu tive essa visão errada e sei que isso é destruidor e faz com que não vivamos um relacionamento íntimo com Ele. Isso fez com que minha vida por um tempo fosse muito difícil. E acredito que isso é uma das coisas favoritas que o diabo faz para afastar as pessoas de Deus, achando que Ele pune e é ruim. Meu irmão, minha irmã, Deus não é ruim. Ele é bom, Ele é incrível, maravilhoso. Ele é amoroso, Ele é bondoso e Ele mostrou isso através de Cristo. E aqui estão as 3 coisas que você precisa diferenciar, que devem ficar muito claras em sua mente. A diferença entre punição, disciplina e consequência. As pessoas desestruturam a sua vida cristã porque confundem esses 3 conceitos, especialmente quando as pessoas aprendem sobre a graça e a nova aliança. Muitos pastores dizem que não gostam da mensagem da graça, porque alegam que as pessoas agora pecam muito mais. Isso é totalmente sem sentido. Na verdade, essas pessoas não pecam muito mais, elas só não escondem os pecados que escondiam antes. Elas eram fariseus antigamente e hoje são honestos.
Eles costumavam pecar e esconder isso em secreto, mas agora não fazem mais isso em secreto, porque sabem que Deus os ama. O que precisamos ter revelação, meu irmão, minha irmã, é que punição é algo muito diferente de disciplina e consequência. Deixa eu te fazer uma afirmação que é muito verdadeira, e se você não aplicar da forma correta, vai causar a você muitos transtornos. Essa é a afirmação. Na nova aliança, Deus nunca nos pune por nossos pecados. E isso é verdade. Mas a conclusão que muitos têm é que, em função de Deus não me punir mais, eu posso fazer o que eu quiser. E isso é um pensamento muito errado. Infelizmente, o que vemos hoje é muito triste. O grande motivo que os cristãos não pecam é para que não sejam punidos por Deus, e não por amor a Ele. Sabemos que Jesus já foi punido por tudo o que eu e você fizemos de errado e por todos os nossos pecados, e isso é uma verdade. Romanos 8:1 diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora a ideia que o pecado não importa mais não é verdade, meu irmão, minha irmã. Algo que podemos dizer que desestrutura muito a cabeça das pessoas religiosas é que ninguém vai para o inferno porque ele é pecador ou porque ele peca. Você não vai para o inferno porque você peca, meu irmão, minha irmã, porque o pecado foi pago através do sacrifício de cruz de Jesus. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5 que Deus já reconciliou o mundo consigo mesmo, e isto já aconteceu. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Isto, meu irmão e minha irmã, já está concluído. Então o pecado não é o problema é a rejeição do sacrifício da cruz. Precisamos compreender que punição não é algo para nós cristãos, não é para que nós enfrentemos, não é o que nós vamos enfrentar. Haverá o dia do julgamento, onde aqueles que rejeitaram o sacrifício da cruz serão punidos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Nós concluímos que haverá um dia do juízo para o ímpio, para o injusto, mas somente porque eles rejeitaram a obra consumada da cruz. Há duas categorias aqui, meu irmão, minha irmã: as pessoas que são de Deus, os piedosos, e os ímpios. Os ímpios não são ímpios porque eles fazem coisas erradas, mas porque eles não aceitaram a justiça de Jesus através da cruz. Você, meu irmão, minha irmã, não é justo porque é uma boa pessoa, mas você é justo porque Cristo te fez justo. Existe uma grande diferença entre punição, disciplina e consequência. E isso precisa ficar muito claro em seu coração. A punição, meus irmãos e irmãs, para nós cristãos, é como consequência dos nossos pecados e não porque Deus nos pune. Que isso fique claro, meu irmão, minha irmã. Cristãos nunca serão punidos em função dos seus pecados, mas como consequência deles. Não é Deus que te pune, você mesmo que se pune. Muitos cristãos têm a ideia errada de que Deus pune, enquanto ele já puniu Jesus na cruz por todos os pecados. E aqui está um grande ponto importante. As pessoas confundem a punição com a disciplina de Deus. Em Hebreus 12:6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Muitos cristãos ficam assustados com esta passagem, achando que Deus pune seus filhos. Precisamos compreender profundamente a diferença entre punição e disciplina.
Devemos entender que as consequências de nossas escolhas não têm nada a ver com Deus. O seu coração deve ter a revelação desta verdade, que o pecado não foi encoberto, mas removido. Na Nova Aliança diz que Deus não lembra-se mais dos nossos pecados. Pouquíssimos cristãos têm revelação desta verdade. Muitas pessoas dizem que Deus lançou nossos pecados ao mar do esquecimento. Meu irmão, minha irmã, ele não fez isso. Isso não está na Bíblia, mesmo que muitos achem que está. Deus não é um Deus esquecido. Não há evidências na Bíblia que Deus esqueceu os pecados que você cometeu. O que a Nova Aliança diz é que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Ele não esqueceu, mas ele fez a escolha de não se lembrar mais. Existe uma diferença. E sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque isso já foi pago por Jesus. Em Colossenses 2,14 diz assim: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Você não pode ser punido por aquilo que já foi pago, meu irmão, minha irmã. Isso já está na cruz, está concluído, está feito, está consumado. Lembre-se disso. Você nunca mais será punido pelo seu pecado, porque Deus fez a escolha de não se lembrar. Deus nunca vai te punir, pois do contrário ele seria injusto. Preste atenção para que isso fique bem claro em sua mente, com relação a 3 diferenças básicas entre punição e disciplina. A primeira diferença entre punição e disciplina está no caráter de Deus. Na punição, Deus age como um juiz, mas na disciplina ele age como um pai. Perceba que Deus tem que agir como juiz. Ele é o criador de todas as coisas. Ele me criou, ele criou você. Imagine se Deus deixasse as pessoas se safar dos seus pecados sem puni-las. Ele seria um juiz terrível, você não acha? E Deus é justo, ele é reto, ele é perfeito, mas ele também é amor. Então qualquer coisa que vá além do perfeito amor tem que ser punido. Justiça sempre demanda uma punição, mas lembre-se que Deus pune os ímpios no dia do julgamento. A Bíblia diz que o trono de Deus é justiça e retidão. Se você entender isso, você entenderá também que a justiça requer uma punição. Isto tem que acontecer. Na punição, Deus não age como um pai, ele age como juiz. Mas escute isso. Se você é um cristão, se você está na nova aliança através da obra consumada da cruz, Deus nunca vai agir com você no seu caráter de justiça, porque você já é justificado em Cristo Jesus. Que isso fique claro. Romanos 5,1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele só vai me tratar com o caráter de um pai. Ele não age como um juiz para com seus filhos, mas ele age como um juiz para aqueles que rejeitaram a obra consumada da cruz. Está consumado e o preço já foi pago. Não há punição para os cristãos, isso já aconteceu na cruz. Estou sendo redundante para que fique muito claro em seu coração. O caráter de Deus é muito diferente na punição e na disciplina. Num age como um pai, no outro ele age como um juiz. Num age de uma forma justa, no outro de forma amorosa. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículos de 10 a 14. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre
um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Esta passagem é incrível, meu irmão, minha irmã. Na velha aliança, o sacerdote oferecia repetidos sacrifícios no tabernáculo para que os pecados do povo fossem perdoados. Cabe uma observação que no tabernáculo não havia lugar para o sacerdote sentar. E aqui nesta passagem diz que quando o sacerdote, Jesus, ofereceu para sempre um único sacrifício, ele assentou-se à direita de Deus. Jesus foi o sacrifício perfeito, o único para sempre. Sabe por que Jesus está sentado e não de pé? Na Bíblia diz que Jesus se assenta na destra do Pai até que os inimigos sejam vencidos. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Talvez seu pai te punia quando você fazia coisas erradas. E em função ao que o seu pai te fazia, pode ser que uma mensagem foi escrita em seu coração que Deus também te pune. Mas isso não é verdade. Deus não está te punindo agora pelo seu pecado. Nenhum cristão será punido porque Jesus se assentou. A nossa mente de justiça religiosa frequentemente não entende o sacrifício de cruz e agora, de uma forma subconsciente, esperamos uma punição. Achamos que devemos ser punidos pelo nosso pecado e quando isso não acontece, nos boicotamos. Rejeite isso, meu irmão e minha irmã, por misericórdia. Deus puniu Jesus e não há mais punição para os cristãos. Ele nunca agirá como juiz com você, mas apenas como um pai. A segunda diferença entre punição e disciplina é o recipiente. E o que é recipiente? É quem recebe. Olha só, meu irmão, minha irmã. O recipiente da punição de Deus é o inimigo dele. O recipiente da sua disciplina é o seu filho. Você sabia que ninguém precisa sair desse mundo como inimigo de Deus? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Jesus já pagou para que você fosse reconciliado com Deus. Muitos pensam que Deus é inimigo do pecador, o que não é verdade. Deus não é inimigo do pecador, mas o pecador que é inimigo de Deus. E o pecador somente é o inimigo de Deus porque ele rejeita o sacrifício de Jesus. Mas se você for cristão, você é um filho. E um filho nunca é o recipiente da punição. Somente inimigos são recipientes da punição. Que isto fique claro. Em Colossenses 1:21 diz assim: Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Meu irmão, minha irmã, não sei de onde tiram que Deus era inimigo das pessoas. Se Deus fosse inimigo das pessoas, ele teria eliminado as pessoas desde o princípio. As pessoas que são inimigas dele e não o contrário. Entenda que o recipiente da punição é diferente da disciplina. A diferença é que o recipiente da disciplina é como o relacionamento de um pai e um filho. Numa punição, Deus age com seus inimigos e não para com seus filhos. Se você é cristão, ou seja, ter aceitado o sacrifício consumado de Jesus Cristo, você nunca é o recipiente da punição, porque você não é inimigo de Deus, você é filho. Romanos 5,10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha o que Paulo diz: quando éramos inimigos, hoje somos reconciliados. Irmão e irmã, está consumado. Esta inimizade entre você e Deus já cessou.
Você precisa ter revelação disso com todo o seu coração. Que uma vez que você não é inimigo, não há mais punição para você, porque somente um inimigo recebe punição. É uma pena que muitos cristãos tenham muito medo de serem punidos por Deus. Deus não pune os seus filhos e nem seus inimigos agora, pois os inimigos ainda podem se tornar filhos. Hoje Deus não está sendo juiz de ninguém, meu irmão, minha irmã. Um dia chegará onde Ele será o juiz, mas eu e você nunca seremos punidos, nós nunca seremos recipientes da sua punição, porque não somos os seus inimigos. Espero que isso esteja muito claro em seu coração. A terceira diferença entre punição e disciplina é o propósito. A punição é algo que retribui, é uma reação, enquanto a disciplina é redentora. Vamos explicar melhor. A punição é fruto da ira de Deus e a disciplina flui do amor de Deus. Aí você pode perguntar, mas Vinícius, você sempre disse que Deus não está mais irado. Por que a ira foi depositada em Jesus? Sim, meu irmão, minha irmã, é isso que eu falo sempre e é a verdade. É por isso que Deus não está punindo ninguém neste tempo presente, meu irmão, minha irmã. Mas todos que rejeitam o sacrifício da cruz, eles rejeitam o amor e nada mais resta para eles do que a ira de Deus. Mas isso não vai acontecer agora, neste tempo, mas sim lá, no dia do juízo. Enquanto isso, esses injustos têm a oportunidade de se tornarem filhos, caso eles voltem-se para Deus, aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador e acreditando no seu sacrifício de cruz. Com relação ao mal e ao pecado, haverá uma retribuição. Não há o bem para o pecador quando ele é punido por Deus. A punição não é para fazer o bem ao pecador, mas para a sustentação da natureza justa de Deus. Você consegue ver essa diferença, meu irmão, minha irmã? Se Deus não sustenta a sua natureza justa, ele seria um Deus estranho, você não acha? Então a punição que acontecerá para as pessoas que rejeitam o sacrifício de Jesus não é para o bem dessas pessoas, não. Isso tem que acontecer para a sustentação da natureza justa de Deus. Deus nunca quis punir o pecador, mas ele tem que punir, senão ele não seria justo. Foi assim que Deus resolveu este problema. Ele precisa punir o pecado, senão ele não seria justo em sua natureza. Você quer ver o amor mais profundo que existe, meu irmão, minha irmã? Você quer ver o verdadeiro amor, o amor de Deus? Sabe o que você deve fazer? Olhe para a cruz. Agora, você quer ver a ira de Deus? Olhe para a cruz. Na cruz você vê a ira de Deus depositada em Jesus, mas você também vê o amor de Jesus que tirou o pecado do mundo. Então o propósito da punição e da disciplina é completamente diferente. Deus nunca pune seus filhos, porque o propósito da disciplina não é uma retribuição, mas é um amor para que você torne-se a sua melhor versão. Quando você se livra do medo que Deus vai te punir pelos seus pecados, meu irmão, minha irmã, é uma verdadeira libertação. A natureza justa de Deus foi satisfeita na obra consumada da cruz. Então, para nós cristãos, não há mais punição pelos pecados. O que nos resta é a disciplina. Mas lembre-se que na disciplina o propósito é o amor. Por vezes o seu pai aqui na terra pode ter disciplinado você e pode ser que ele tenha ficado irado por alguma atitude sua. Deus nunca vai te disciplinar a não ser por amor ou por altruísmo. E o amor nunca busca o seu próprio interesse. Eu, meu irmão, minha irmã, não sou um pai exemplar e por vezes disciplinei minhas filhas porque elas me deixaram nervoso de alguma forma. Mas Deus, ele não faz isso. A única razão que Deus disciplina os seus filhos é porque ele é um Deus de puro amor.
O único desejo de Deus disciplinar é pelo fruto do amor. Uma vez que você entenda isso, meu irmão, minha irmã, você vai entender a disciplina de um pai que te ama muito. Agora, meu irmão, minha irmã, o que as pessoas confundem é que elas ficam dizendo que Deus permite que o mal aconteça na vida delas para que Ele as discipline, meu irmão, minha irmã. E não é assim que funciona. A disciplina de Deus vem através da sua palavra, meu irmão, minha irmã. E por vezes, quando você comete erros, você entra no seu deserto e se você permitir que Ele haja na tua vida, Ele, como um pai zeloso, vai exercer essa disciplina através do deserto que você se encontra, que você mesmo plantou. Nós colhemos o que plantamos, meu irmão, minha irmã, e escolhas geram consequências. Através das nossas más colheitas, devido às nossas más semeaduras, Deus irá nos disciplinar, caso nos voltemos para Ele, pois Deus não te obriga a isso. Você tem um livre-arbítrio. Tire da sua cabeça que Deus permite que algo ruim aconteça em sua vida, meu irmão, minha irmã. Repito isso, como uma doença, por exemplo, para te disciplinar. Por favor, a natureza de Deus não é essa. Ele te ama e quer o melhor para você. Ame a disciplina de Deus, pois ela vai te levar exatamente para o propósito dele na sua vida. Ore comigo assim. Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que esta mensagem seja um bálsamo para todas as pessoas que a ouvirem. São conceitos, Pai, que muitos dos seus filhos e filhas confundem. Disciplina com punição. Muitos têm uma ideia que a sua disciplina é punitiva devido ao pecado. A disciplina que vem de ti é amorosa e para o nosso bem, totalmente diferente da punição. Que isso fique bem claro, meu Pai, no coração dos meus amados irmãos e irmãs. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aprenda a vencer o desânimo. No livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Todos nós, sem exceção, teremos dias de desânimo. E se você está desanimado e sem esperança de dias melhores, eu quero que você reflita sobre a morte e ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que Deus não poupou o próprio Filho, antes o entregou para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele já sabia que você iria cair e se afastar dele. Por isso te deu a maior prova de amor. O justo morreu pelo pecador. Por causa disso, hoje você pode receber o perdão e desfrutar da presença do Senhor todos os dias. Além disso, a ressurreição de Cristo é uma promessa de que, assim como ele venceu a morte, você também vencerá e viverá eternamente com ele no seu reino. Basta que você creia nele como seu Salvador e se arrependa dos seus pecados. Diante da certeza do amor de Deus por você e do seu destino garantido ao lado de Cristo, você não tem motivos para ficar desanimado. Talvez você se encontre numa situação que pareça que nunca irá se resolver, por mais que você se esforce. E em muitos casos a solução nem depende de você, mas de alguém que parece não querer te ajudar. Por isso, em vez de desanimar, lembre-se que você está debaixo do amor de Deus. Esse amor fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem, ou seja, para te fortalecer e moldar o seu caráter. Além disso, esse mesmo amor irá te sustentar para que você consiga vencer os desafios da vida. E lembre-se também da ressurreição. As pessoas costumam dizer que tem jeito para tudo, não é?
menos para a morte. Mas Jesus venceu a morte, meu irmão, minha irmã, e Ele compartilha essa vitória conosco. Veja o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe o desânimo te derrotar. Lembre-se do amor de Deus e da ressurreição de Cristo para vencer esse mundo. Se você se sentir desanimado, lembre que o amor de Deus é maior que a sua situação e que esse amor lhe dará vitória. Pense também que se Deus foi poderoso para ressuscitar Jesus da morte, o que Ele poderá fazer pela sua vida? Quando Jesus estava naquele madeiro e gritou, está consumado, começou um novo tempo, uma nova aliança. Ali foi a prova mais que suficiente do amor dele por mim e por você. Quando você entender no fundo da sua alma que Jesus é o suficiente, meu irmão, minha irmã, sua vida mudará de uma forma incrível. Hoje, nós temos a certeza que não estamos sozinhos. Temos o Espírito Santo que vive em nós, que é o nosso Consolador, Conselheiro e Espírito da verdade. Em João capítulo 16, versículo 7 diz assim: se eu não for o Consolador, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Essas palavras foram ditas por Jesus pouco antes da sua partida para o céu, onde ele estava sentado à direita do Pai na glória. Ele não iria mais estar com os discípulos. Eles certamente iriam vê-lo novamente depois da sua ressurreição, mas apenas temporariamente, até a ascensão a seu Pai. Jesus, ascendendo ao Pai, deixaria os seus discípulos sós, a não ser que ele enviasse um substituto, alguém que preenchesse seu lugar. E como veremos, é exatamente o que aconteceu. Jesus, embora não mais presente fisicamente, ficaria muito mais próximo do que antes. Mas como? Através do Consolador, o Espírito Santo. Mencionar discípulos não se refere apenas àqueles que estavam presentes no jardim de Getsêmani. Também somos discípulos, eu e você, meu irmão, minha irmã. Nenhum de nós conheceu Jesus pessoalmente, em carne e osso. No entanto, por causa do Consolador, o Espírito Santo, nós temos esta oportunidade maravilhosa. A presença do Espírito Santo, na verdade, é a própria presença de Jesus. O Espírito Santo faz para aqueles que seguem Jesus o mesmo que Jesus fez por seus discípulos, ou seja, ensiná-los, orientá-los, admoestá-los, confortá-los. Aqui está o remédio para todo o desânimo. Renda-se ao Espírito e deixe-o conduzir a sua vida. Jesus tinha sido para os discípulos um conselheiro, um guia, um amigo. Ele os tinha instruídos, tratara seus preconceitos e ignorância e tinha administrado consolação para eles nos tempos de desânimo. Este papel agora ficaria a cargo do Espírito Santo. Oh, glória, meu irmão, minha irmã! Nós não estamos sós. Jesus não está longe, muito pelo contrário, Ele está muito próximo. O Espírito Santo, o Consolador, está em mim e está em você. Esta é a realidade maravilhosa do Espírito Santo, um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação. É vontade de Deus que estejamos em comunhão íntima com Ele. Para isso, nós precisamos alinhar nossos pensamentos aos pensamentos do Espírito Santo que habita em nós. Quando conseguirmos pensar através do Espírito, atrairemos alegria, paz e vitória à nossa vida diária. E a tristeza e o desânimo não farão mais parte de nossa vida. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em Sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado,
entendemos que não há espaço para desânimo em nossas vidas, quando temos um encontro profundo e íntimo com Jesus. Tudo muda. Que essa passagem e oração toque nos corações de quem a ouve. Que essas pessoas sejam tocadas profundamente, sabendo que a morte e ressurreição e a vinda do Espírito Santo é muito mais que suficiente para fazer nosso coração transbordar de alegria, e o desânimo nunca mais baterá em nossa porta. Obrigado, Pai, por ter nos dado o seu único Filho muito amado para morrer numa cruz por nós. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício de cruz, por demonstrar esse amor incrível e indescritível por cada um de nós. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu consolo, conselho e revelação da verdade em nossos corações. Obrigado, obrigado, obrigado. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aprenda a encontrar a paz que excede todo o entendimento humano. Em João 14:27 diz assim: A paz deixo convosco, dou-vos a minha paz. Deixo a minha paz por herança a vós no meu testamento. Não vos dou paz como o mundo a tem e dá. Não deixem que a inquietação ou o medo entre em vossos corações. Meu querido irmão e irmã, quando estamos no auge do deserto, vivendo dias terríveis como eu vivi, o que mais desejamos e buscamos profundamente é a paz. Sei exatamente disso, meu irmão, minha irmã, pois foi bem assim comigo. Depois de muito tempo de aflição, encontrei a paz e descobri de uma forma profunda que cada filho de Deus, nascido de novo, deveria estar gozando uma vida cheia de paz. Mas por que isso não acontece, meu irmão, minha irmã? Verdadeiramente, esta passagem bíblica é poderosa em seu efeito. Leia várias vezes e medite sobre ela, até que sinta o seu efeito inundar você. Primeiramente, devemos notar que a paz que Jesus oferece é uma paz especial e diferente da paz natural que o mundo dá. E qual é a paz que o mundo oferece? O mundo oferece o sentimento de paz. A paz deste mundo opera quando tudo corre bem ou da forma que você quer. Porém, quando as coisas não acontecem como você espera, logo esse sentimento de paz o abandona e a perturbação e o aborrecimento tentam se apoderar do seu espírito. A paz que Jesus dá opera em tempos bons e maus, quando há abundância ou quando se está abatido. A paz de Jesus atua mesmo no meio da tempestade. Seria maravilhoso, pelo menos no que diz respeito à nossa natureza carnal, ter tudo o que desejamos quando queremos. Porém, a experiência da vida nos ensina que isso não acontece. Muitos cristãos usam a fé para tentar remover tudo o que não os fazem felizes, ou atrair tudo o que traz satisfação. Meu irmão, minha irmã, isso causará uma tremenda frustração, porque quando tentamos forçar que as coisas aconteçam e elas não acontecem, isso nos deixa frustrados. Quando ganhamos experiência com Deus, reconhecemos que precisamos utilizar nossa fé para passar pelas tempestades e provações da vida com calma e paz. Temos que aprender a não deixar o diabo roubar a nossa paz em toda e qualquer circunstância. Em Marcos 4, versículo 40, no meio da tempestade, Jesus repreendeu os discípulos por terem falta de fé e por terem deixado que o medo se apoderasse deles. Jesus não perdeu a paz no meio da tempestade. Ele continuou dormindo na polpa do barco, embora os discípulos estivessem em pânico e até nervosos
por ele não mostrar preocupação. E você, meu irmão, minha irmã, se você estivesse lá, onde você estaria? Na popa do barco gozando paz com Jesus ou agitado nas circunstâncias? Se você não tem paz, meu irmão, minha irmã, não tem prazer, nem gozo nesta vida. Algo que eu aprendi em meu deserto é que precisamos buscar essa paz que já é nossa. Nesta passagem de João 14:33, Jesus diz: essa paz eu deixo, dou-vos. Aqui o verbo está no presente, o que quer dizer que ela já nos pertence, já é nossa. Mas Vinícius, se ela é minha, porque eu não sinto esta paz? Meu querido irmão e irmã, se algo já lhe pertence, já foi lhe dado, você não precisa mais pedir por isso, mas sim agradecer. Agradeça a Jesus por essa paz. E se ela não faz parte da sua vida, aproprie-se dela pela fé. Em Isaías capítulo 26, versículo 3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O grande problema, meu irmão, minha irmã, é que ficamos tentando fazer com que certas coisas aconteçam e o resultado é a frustração. Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas. Você deve aguardar a sua hora. Geralmente é impossível fazer com que as coisas aconteçam fora do seu tempo. Mesmo que você possa trazer à luz o que quer antes do seu tempo, isso nunca o alegrará. Aprenda a esperar em Deus com relação às promessas futuras que Deus tem para a sua vida. Isto honra a Deus e lhe dá paz. Uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Você tenta fazer o impossível? Tenta transformar ou mudar as pessoas à sua volta? Ou talvez a pessoa com quem se casou, um filho, uma filha, um amigo ou alguém da sua família? Uma pessoa não pode mudar a outra, meu irmão, minha irmã, aprenda isso. Apenas Deus pode atuar no íntimo do coração de cada um, fazendo com que essa pessoa mude, caso ela permita que isso aconteça. Deus não obriga ninguém a mudar. Se tentarmos forçar alguém a fazer o que queremos, segundo as regras que lhe impomos, isso roubará a paz de todos, a nossa e a dessas pessoas. O ser humano não foi criado para estar subjugado à lei. Vivemos hoje à luz de uma nova aliança. As pessoas necessitam de liberdade e de espaço para se mover. Se você está tentando mudar alguém, isto lhe rouba a paz. Outra questão, meu irmão, minha irmã. Você fica insatisfeito consigo mesmo porque não está no nível espiritual em que você gostaria de estar? Será que você tenta mudar a você mesmo? Meu irmão, minha irmã, essa cobrança pessoal é muito comum e aconteceu comigo. É claro que nós devemos cooperar com o Espírito Santo no tocante ao trabalho que Ele está fazendo em nossa vida. É Ele quem nos traz a perfeição e a maturidade. Não podemos fazer isso por nós mesmos. Porém, essa é mais uma das áreas em que tentamos fazer o que não nos é possível fazer. Creio que você pode reconhecer que é muito natural tentar mudar aquilo de que não gostamos. Agora seja realista por um momento. Qual é o sucesso que você vem tendo em tentar mudar essas coisas? Será que isso não lhe causa frustração e com isso você perde a sua paz? O foco aqui, meu irmão, minha irmã, é a paz. Antes, deveria descansar em Deus, esperando nele e aguardando o tempo dele, confiando-lhe aqueles que fazem parte da sua vida ou até mesmo o seu próprio ser. Se tentar fazer algo que está fora do seu alcance, isto apenas servirá para deixá-lo frustrado e sem paz, meu irmão, minha irmã. Confie em Deus e coopere para que Ele trabalhe de forma eficaz em sua vida, lhe trazendo conforto e paz. Algo que nós precisamos entender é que precisamos permitir o trabalhar de Deus em nossas vidas.
Deus não interfere em nossas escolhas. Ele nos dá plena liberdade de caminhar como bem entendemos. Isso tem que ficar bem claro. Nós precisamos permitir o seu agir. Olha o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 15. E deixe que a paz de Cristo reine em vosso coração. Meu irmão, minha irmã, uma pequena passagem, mas ela é muito incrível. E aqui está mais um grande aprendizado que tive em meu deserto. A paz é o árbitro de nossos corações. Olha isso, meu irmão, minha irmã. Num jogo, o árbitro ele decide se você fica ou sai. A paz deve ser o árbitro que decide na sua vida se algo deve permanecer ou deve ser tirado fora. Muitas pessoas não gozam paz porque estão fora da vontade de Deus. Elas seguem a sua própria vontade, ao invés de seguir a vontade de Deus. Fazem aquilo que sentem ou aquilo que pensam, ao invés de seguir a palavra de Deus, guiados pela paz. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, poderá surgir algo que você queira fazer. Essa coisa pode ser até boa, soa bem, é coisa boa. Contudo, se você não sentir paz, meu irmão e minha irmã, aprenda a deixar isso de lado. Seja dirigido pela paz. Nunca tome uma atitude se não sente paz. Não importa quanto você possa querer ou desejar fazer. Se for contrário à liderança do Espírito de Deus, ainda irá lamentar a situação. Na palavra diz que devemos ser guiados pela paz. Você nunca gozará a paz se desobedecer à liderança de Deus e seguir a sua própria vontade. Essa passagem de Colossenses ela é muito profunda. Ela diz para deixarmos a paz de Cristo reinar em nosso coração. Agora, para reinar, ela precisa tomar conta, comandar o nosso coração. E como isso pode ser feito? Para ter essa paz que ultrapassa qualquer entendimento humano, precisamos estar totalmente conectados à videira, Jesus Cristo. E como disse anteriormente, apropriar-nos, tomarmos posse dela. A paz do Senhor é algo sobrenatural, inexplicável e libertador, meu irmão, minha irmã. Que a apropriação da paz seja uma prioridade em sua vida. As decisões mais sábias são tomadas quando você está em paz. E através dessas decisões e atitudes tomadas pelo comando do Espírito Santo, você estará trilhando o caminho dentro da vontade de Deus para a sua vida. Ore comigo assim. Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, decidimos ser guiados pela paz. Todas as decisões que tomamos em nossa vida sem ter paz foram frustradas e nos causaram transtornos irreversíveis. Que a paz do Senhor tome conta do nosso ser e reine em nosso coração. Nos conectamos a Jesus, a verdadeira videira. Recebemos a intercessão do Espírito Santo. Recebemos, nos apropriamos, tomamos posse da sua paz. A paz sobrenatural que nos invade, independente das circunstâncias. E seguimos trilhando em seus caminhos. Senhor, na minha caminhada de fé, encontrei a sua paz. Agradeço muito, pois hoje, independentemente das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, estou em paz. Sinto uma alegria que vem da sua presença. Desejo isso aos meus amados irmãos e irmãs, Pai. Escolhemos, Senhor, sempre estarmos na popa do barco em paz com Jesus e não atormentados pela tempestade. Obrigado, Senhor, pela paz que ultrapassa qualquer entendimento humano. Muito grato, meu Pai. Senhor, entendemos que o seu tempo é perfeito. Aguardamos a manifestação da sua glória no tempo oportuno. Ensina-nos, Senhor, a esperar em Ti. Por vezes, Pai, tentamos forçar a mudança das pessoas ao nosso redor, trazendo-nos com isso apenas frustração. Por vezes também, Senhor, nos cobramos muito, pois queremos chegar a um nível espiritual mais profundo.
Sei que isso não deve partir de nós, pois a mudança vem do Senhor. Tudo isso o Senhor tem roubado a nossa paz de espírito. Confiamos em Ti e entregamos no Seu altar essa oração. Descansamos em Ti e esperamos o Seu tempo em nossa vida. Queremos apenas cooperar contigo para que o Senhor possa trabalhar de forma efetiva e eficaz em nossa vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.